Bom dia, gente boa! Feliz segunda-feira para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Nós estamos começando hoje o Evangelho de João, o quarto e último evangelho. Nós temos estudado já um pouquinho de Mateus, Marcos, Lucas, mas, cara, João é para mim, inclusive o texto de hoje é para mim um texto incrível, fundamental para nós. Nós vamos passar alguns dias aqui em João. Vamos pegar aí talvez umas 2 semanas no Evangelho de João. Vai ser um tempo incrível juntos e nós vamos começar hoje com João capítulo 1, onde eu quero falar contigo sobre o ato mais radical de Deus. O ato mais radical de Deus. Eu gostaria que você imaginasse, se alguém te perguntasse, cara, o que foi a coisa mais incrível que Deus já fez? O que você sugeriria? O que você responderia? Se alguém te perguntasse, cara, o que foi a coisa mais incrível, o ato mais radical de Deus, o que foi? O que você diria, como que você responderia? Talvez você falaria sobre o fim dos tempos, né, cara? Vai acontecer assim, e Jesus vai vir, a trombeta vai tocar, e Jesus vai voltar. Isso é radical, com certeza. Talvez você diria, e estaria certo se dissesse isso, né? Foi a salvação, né? Jesus levando sobre si os nossos pecados, com certeza. Com certeza, é um ato muito radical e talvez o mais significativo, né, para nós, com certeza. Mas em João capítulo 1 nós vamos ver uma história que para mim é uma história muito radical de Deus. A descrição de João, de Jesus, do que Jesus fez, da pessoa e do ministério de Jesus, para mim é um ato radical. E quando a gente entende o que está acontecendo aqui, a gente vê o quão radical é. Eu quero olhar contigo só os primeiros 18 versículos do Evangelho de João, capítulo 1. Tá? 18 versículos são meio que o prólogo do Evangelho. É meio que João dando a cena, montando o cenário para a gente poder entender. E eu quero olhar contigo esse ato radical de Deus. Detalhes nesse texto, que a gente lê, o estilo de escrever de João é um estilo um pouco diferente. Ele é muito simbólico, ele é um pouco místico naquilo que ele faz. Ele fala de luz, de vida, né, ele fala de forma simbólica, e às vezes a gente não entende a riqueza da simbologia. Então nós vamos estacionar em algumas coisas aqui. Eu vou chamar sua atenção para alguns detalhes aqui para você poder compreender a riqueza daquilo que João está falando sobre Jesus nesse texto. Vamos para então Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 a gente vai entender quem é Jesus e como isso tudo aconteceu. Olha aqui comigo. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Já começa com uma frase um pouco confusa, né? No princípio era aquele que é. Peraí, ele era ou ele é? Né? Aquele que era a palavra. Palavra, que palavra? Você está falando do que aqui? Então, mais uma vez, a gente precisa ir com calma, descascando o texto para a gente entender a complexidade. Olha só, no princípio era, ou seja, no princípio da história da humanidade, no princípio da criação da humanidade, do planeta Terra, da vida, do cosmos como nós o entendemos, do mundo, do cosmos, do universo como nós o entendemos. No princípio do universo, do cosmos, do planeta Terra, já era. Quando começa para nós, não começa para Jesus. Jesus já existia. Jesus é Deus e, por definição, é eterno. Não tem começo e não tem fim. Deus não tem começo e Deus não tem fim. No princípio era. Quando para nós começou, quando o cosmos começou, Deus já existia. Jesus já estava presente como Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Olha que interessante. No princípio ele já era e ele continua sendo a palavra, mas não podemos avançar muito rápido. Vamos continuar descascando aqui. No princípio era, ou seja, ele é eterno, ele não foi criado no princípio como o planeta Terra foi criado, como o ser humano foi criado. Ele já era. Note que diz aqui, aquele que é a palavra. Ele não está falando aqui de aquilo que é a palavra, uma força, um cara lá de cima,
uma força maior, um arquiteto do universo, uma coisa indescritível, uma coisa que não tem, sabe, que não tem definição. Ele está falando, cara, é aquele. Falando de uma pessoa aqui. Jesus, uma pessoa, no princípio que ele é eterno, sim, ele existiu antes de tudo, existir sim, mas ele é uma pessoa, não é uma força. Não é uma matéria, uma coisa qualquer, né? sem definição, sem especificidade. É uma pessoa, é aquele que é a palavra. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse versículo. Aquele que é, porque ele continua existindo, ele é eterno, ele já estava no começo, ele continua hoje e para sempre vai existir. Aquele que é a palavra. Note aqui que a palavra está em letra P maiúscula, então é um pronome pessoal, ou outra tradução diz aquele que era o verbo, o grego é a palavra logos, né? Eu quero que você imagine a palavra verbo, né? O verbo é uma palavra que denota ação. Verbos descrevem ações. Aquele que era o verbo, aquele que é a ação, ele é o princípio de toda a ação. O verbo é aquilo que nos chama a ação, aquilo que proclama a ação, aquilo que declara uma ação. Jesus é o fator inicial, Jesus é a ação inicial. É através dessa palavra que é Jesus que o universo é criado. Deus disse, haja luz. Isso é uma palavra de ordem, uma palavra de ação. Haja, né? E houve luz. Jesus está ali na criação do universo como a palavra de Deus, como o verbo de Deus, como a ação de Deus, agindo sobre toda a criação. Então, no princípio, era aquele, ele já existia, aquele, porque é uma pessoa, que é a palavra, que é o verbo, a ação de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Como que ele estava com Deus e era Deus? Ele estava com Deus Pai, porque na criação estavam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão presentes na história da criação. Ok? Como que eles estão presentes? Você lê em Gênesis, por exemplo, que o Espírito pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava ali, mexendo. É Deus quem diz, haja luz, mas ele diz isso através da sua palavra, e Jesus está representado nessa ação. Jesus está junto com Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, desde o princípio, Jesus já era Deus, ele já era o Filho amado, já era o Filho. Ele não tinha se encarnado ainda e vindo habitar entre nós, mas ele já existia, ele já estava com Deus desde o princípio. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha só, lá no comecinho, ele já existia, desde o começo, ele já era Deus e já estava com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por quê? Porque ele é a palavra, ele é o princípio da ação. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque ele é a palavra, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Inclusive, nesse nada, que nada do que existe, isso inclusive eu e você. Nós não existiríamos hoje se não fosse por Jesus. Nós não existiríamos hoje porque tudo que foi feito por intermédio dele e nada do que existe teria sido feito se não fosse por meio dele, isso inclusive a mim e a você. Versículo 4 diz o seguinte, que nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Não a derrotaram. Então, a vida vem de Jesus, ele é a luz dos homens que brilha nas trevas e, graças a Deus, as trevas não conseguem derrotar. Podem lutar contra, mas não conseguem derrotar essa vida e essa luz de Deus que se demonstrou a nós através de Jesus. Aí ele vai fazer um contraste no versículo 6, olha aqui comigo. João diz o seguinte, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Pausa aqui porque a gente precisa descascar esse versículo, olha só. Surgiu. Contrasta isso com Jesus que já era. Desde o começo, Jesus era e surgiu um homem. Está contrastando
Jesus com João. Surgiu um homem. Contraste isso com o versículo 1, que, cara, no princípio já era aquele que é a palavra que estava com Deus e era Deus. Olha só, aqui está falando de um homem contrastando com Deus. Enviado por Deus. Surgiu um homem enviado por Deus. Enviado, inclusive, por Jesus, aquele que é Deus desde o princípio. Chamado João. Então ele está contrastando aqui, cara. Tem um cara aqui que é sobrenatural, ele é Deus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele sempre existiu, estava com Deus na criação, e tem um outro cara que surgiu, enviado por Deus, chamado João. Ele veio fazer o quê? Ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz. Quem que é a luz? Aqui, ó, a luz brilha nas trevas, nele estava a vida, ele era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. João vem para testificar a respeito da luz, a respeito de Jesus, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, que estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. A gente já entendeu isso. Aquele que era a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Olha o versículo 11, um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. Olha o que diz. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que a gente verifica aqui? Que ele veio para o mundo, mas o mundo não reconheceu ele. Tanto é que crucificaram Jesus. Por quê? Porque não reconheceram ele por quem ele era. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pensa nos soldados da cruz que crucificam Jesus. Foram criados por Jesus. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Cara, aqueles soldados foram feitos por Jesus. Nada do que foi feito teria sido feito sem Jesus. Jesus é quem deu o sopro de vida. Jesus é quem criou, inclusive, os soldados que o crucificaram. E ele veio de forma física, humana, esteve no meio daqueles soldados. E os soldados crucificaram aquele que é o autor da própria vida. Veio para o que era seu. Seu por quê? Porque foram criados por Jesus. Sem Jesus não teriam vida. Os soldados eram de Jesus, no sentido de que criaturas de Jesus. E os seus não o receberam. Ele estava no mundo e o mundo não o reconheceu. Posso falar, ainda hoje tem gente que não reconhece Jesus. Ainda hoje tem gente que ouve falar de Jesus e fala, isso é coisa de religioso, isso é coisa... Já entendo tudo isso, eu já entendi, não preciso disso. Não reconhece quem é Jesus. Não reconhece que ele veio para nos libertar de uma escravidão, que o mundo está tão escravo ao pecado que a gente acha que o pecado é normal. Sabe quando você está num ambiente onde a maioria das pessoas são escravas, você começa a achar que a escravatura é normal. Essa é a condição humana, a gente acha que o nosso jeito de ser é normal, a gente não percebe que na verdade nós somos escravos de um reino das trevas e Jesus veio como luz para nos libertar da escravidão, para acender a luz, para a gente poder viver a nossa vida de forma diferente, como Deus intencionou. Mas diz assim, cara, que o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Gente, pensa numa coisa triste. Ainda hoje, ao nosso redor, tem pessoas que são de Deus no sentido de que são criaturas de Deus. Não são de Deus no sentido de entregar sua vida para Jesus, mas são criaturas de Deus, criadas por Deus. O sopro de vida que está neles vem de Deus. Mas não o reconheceram e não o receberam. Por que eu e você somos chamados para proclamarmos a mensagem de Jesus? Porque tem
filhos e filhas de Deus no sentido de criaturas, tá? Não filho no sentido de relacionamento, mas são criaturas de Deus, criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, mas que ainda não o reconheceram, e porque não o reconheceram, não o receberam. Pensa no coração do pai que vê um filho que não reconhece a paternidade que tem. Um filho que está procurando em todas as coisas do mundo aí. Procurando no dinheiro, nas posses, na beleza, no status, no saldo bancário. Procurando se validar e não reconheceu ainda, não recebeu o amor do pai. Está tentando se validar com um monte de coisa porque não reconheceu. Cara, eu fui feito por Deus e para Deus. Eu existo por causa dele, é nele que eu existo. É por intuito dele, por propósito dele que eu existo. Não reconheceram e por isso não receberam. Por isso que eu e você somos chamados para proclamar aquilo que nós já entendemos. Que nós temos um Criador, um propósito e ajudar pessoas a reconhecerem e a entenderem Jesus. Olha o que diz o versículo 12. Contudo, aos que o receberam, não são todos, tem uma galera ainda que não reconheceu e por isso não recebeu. Nós precisamos falar de Jesus para eles, mas aos que o receberam, aos que creram no seu nome, então acreditaram e receberam, deu-lhes, olha aqui, o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui está falando de filho de Deus no sentido de relacionamento, tá? E cuidado com essa frase, todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Mas filho denota relacionamento. Filho denota um reconhecimento de autoridade. Existe um pai que me criou no sentido de que me gerou, né? Assim como nós somos gerados em Deus. E denota relacionamento. Aos que creram no seu nome, aos que o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui, os quais não nasceram por descendência natural, não estamos falando de filho natural, nem pela vontade da carne ou pela vontade de algum homem que então se deita com a sua mulher e concebe um filho. Não é isso que a gente está falando aqui, mas nasceram de Deus. Por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento, que nós nascemos, todos nós, se você está me ouvindo, você nasceu da carne. Mas a pergunta é, você já nasceu do Espírito? Você já nasceu de Deus? Todos nós que estamos aqui nascemos da vontade do homem, nascemos da carne, né? Nascemos com o nosso corpo físico, mas existe um novo nascimento. Quando você reconhece Jesus por quem Ele é, quando você entende a mensagem de quem é Jesus, a mensagem do Evangelho, você foi criado por Ele, você foi criado para Ele, que seus olhos são abertos para reconhecer quem é Jesus, e você entende o seguinte, cara, se eu crer nele, aos que o receberam, crer no seu nome, eu tenho o direito de me tornar um filho de Deus, não nascido somente da carne, porque esses não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, mas nascidos de Deus. Pergunta, você já nasceu de Deus? Você já nasceu de Deus? Ou você só é nascido da carne? E está aprendendo sobre Deus, mas não nasceu de Deus ainda, não reconheceu isso ainda, que a sua vida está em Deus, que você está em Deus, que a sua vida depende de Deus, você foi criado por Deus. Você já entendeu isso? Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que interessante essa justaposição que acontece aqui. Diz o texto que Jesus ele veio cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Jesus ele não vem só com a verdade, a pancada, ele vem com graça que equilibra isso, mas ele também não é só graça que não traz verdade. Jesus é o equilíbrio perfeito entre a graça que nos perdoa e que nos renova e a verdade que nos transforma, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho a respeito disso. E ele exclama, esse é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João diz isso, cara, ele vem depois de mim na carne, porque Jesus tinha 6 meses de idade a menos, né?
Quando Isabel engravida de João Batista, demora mais ou menos uns 6 meses depois para Maria ficar grávida de Jesus. Então, dessa forma, Jesus veio depois de João Batista, porque João Batista nasceu primeiro, porque ele era o precursor de Jesus. Olha o que João diz: aquele que vem depois de mim, nasceu depois de mim, 6 meses depois, mas ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Por quê? Porque Jesus quando não começou a existir quando ele nasceu. Jesus já era, no princípio, era aquele que é a palavra. A existência de Jesus humana começou há 2000 anos atrás, nascendo numa manjedoura depois de João Batista. Mas Jesus é eterno, ele sempre existiu e existia muito antes de João Batista pisar nessa terra. Versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Presta atenção nesse versículo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, está falando de Jesus aqui, o Filho unigênito de Deus, o Deus unigênito, Deus Filho, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Isso aqui é crucial para mim e para você, versículo 18. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Qual que é a melhor forma de eu compreender Deus? Pastor, eu tenho minhas confusões sobre Deus e como que Deus é, e como que Deus age, qual que é o caráter de Deus. Veja o que diz o versículo 18 de novo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus é a melhor expressão e o melhor exemplo de Deus. E tem pessoas que têm crises com relação a isso, né? Olham para algumas atitudes do Deus do Antigo Testamento, falam, nossa, Jesus é tão diferente. Deixa eu te falar, não é não. Primeiro porque se você está no devocional diário desde o começo do ano, você já entendeu o que a gente falou lá no Antigo Testamento, né? Que as pessoas olham alguns versículos e algumas situações do Antigo Testamento e julgam o Deus do Antigo Testamento como um carrasco. E se você estudou comigo, se você esteve presente comigo, você já entendeu que isso não é verdade. Você já entendeu que Deus era aquele cara paciente, que esperava, dava a palavra, o profeta, depois mandava o perrengue, mas sempre com o desejo de redimir, de restituir. Ele manda Esdras, manda Neemias para reconstruir Jerusalém. Deus está sempre trabalhando com graça e com verdade para tentar transformar o povo, mas o povo tinha um coração muito duro. E se nós queremos entender a Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o melhor exemplo de Deus. Diz o texto aqui, o Deus unigênito que está junto do Pai tornou Deus conhecido. Quem é o Deus? Como que eu devo entender Deus? Olha para Jesus. Como que Deus age com a humanidade? Olha para Jesus. O que Jesus fez com o povo? Como que Jesus agiu com o povo que estava ao seu redor? Curando, cuidando, amando, recebendo, protegendo, deixa vir a minhas crianças. Esse é Deus, esse é o exemplo de Deus. O Deus do Antigo Testamento não é diferente de Jesus. Jesus é quem torna Deus conhecido. Jesus é a essência de Deus, diz outro texto bíblico. Ele é a imagem de Deus, ele é a essência de Deus, ele é o Deus que se tornou concreto entre nós, que se tornou carne e sangue e falou e habitou entre nós e tocou em pessoas e comeu com pessoas e morreu numa cruz por mim e por você. Esse é o Deus, essa é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus para mim e para você. E o que eu queria que você visse nessa história de João é uma história radical de Deus. O Deus que já era desde o começo, ele se limita, aquele que é eterno e ilimitado, ele se limita a um corpo humano e a um corpo que é passível de morte. E ele habita entre nós. Ele vem para um mundo que nem o reconheceu.
veio para o que era dele, porque ele é o criador de tudo, mas o que era dele não o reconheceu. Imagine você um dia entrar pela porta da sua casa para dar um abraço na sua esposa e um beijo nos seus filhos e eles não reconhecerem você. É isso que aconteceu com Jesus. Veio porque era dele, e os deles não o reconheceram. Mas aos que o reconheceram, aos poucos que reconheceram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O filho, presta atenção, o filho que veio para nos tornar filhos. Por que ele veio como filho de Deus? Porque nós precisávamos de um exemplo do que é ser filhos de Deus. Nós precisávamos de um exemplo de como nos relacionar com Deus como nosso Pai, o nosso genitor, o nosso Criador. Ele veio como filhos porque nós éramos órfãos, éramos criaturas de Deus, mas que não tinham um relacionamento com Deus. Então ele vem como filho de Deus para nos ensinar como ser filhos. Cara, ele veio como filho de Deus para nos tornar filhos. Ele deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Não nascidos pela vontade do homem, pela vontade da carne, mas nascidos de Deus. Ato radical de Jesus. Ato radical de Jesus, um dos atos mais radicais de Deus é ter deixado de Jesus, é ter deixado a sua glória vindo para habitar entre nós. E eu queria te incentivar a não permitir que essa história de Jesus se torne corriqueira para você. A gente conhece os fatos por estarmos na igreja e conhecermos a respeito de Jesus há muito tempo. Talvez você está chegando agora e ainda está começando a sua jornada, mas muitos já conhecem essa história, conhecem Jesus, e a gente começa a tratar como corriqueiro aquilo que é radical. Radical. Que o autor da vida veio para morrer. Que o Criador do universo veio e as suas criaturas não o reconheceram. Que aquele que criou tudo morreu. Que os soldados que foram criados pelo próprio Jesus foram quem os crucificaram, que os seus não o reconheceram. Ato radical de Jesus de nascer numa manjedoura, sabe, para uma jovem menina que nem casada estava direito com José sabe, é uma história que é impossível de você não ser marcado por essa história, mas ela acaba se tornando corriqueira para mim, para você, porque a gente já conhece essa história. Eu quero dizer para você, ela é radical, ela é inacreditável. Não tem como você inventar, ela é inimaginável que o Deus do universo se tornaria carne e habitaria entre nós. Que aquele que estava com Deus e era Deus, que estava com Deus no princípio, viria para redimir os seus. Isso é uma história inacreditável e eu quero incentivar você hoje, incentivar a todos nós. Não deixe essa história se tornar corriqueira e conhecida sua. Não deixe essa história se tornar comum para você, porque o que João faz no Evangelho de João capítulo 1 que a gente leu, ele demonstra para nós de forma prática como é incomum essa história toda do que Jesus fez. Eu e você fazemos parte dessa história em comum, eu e você fomos alcançados por essa história em comum, eu e você somos proclamadores dessa história em comum, mas para que a gente não perca o mistério, a radicalidade, a beleza dessa história, nós não podemos deixar que essa história se torne incomum. Eu quero sugerir para você, que tal você pegar esses primeiros 18 versículos do Evangelho de João, que tal você pegar e reler eles hoje? Se você está assistindo de manhã, marca na sua Bíblia aí, relê essa história hoje à noite. Vai deixando isso penetrar no seu coração. Quando eu estudei o Evangelho de João no seminário, a nossa professora, ela nos forçou a, durante um mês, no começo de todas as aulas do Evangelho de João,
nós líamos os primeiros 18 versículos do Evangelho de João. Esses primeiros 18 que eu passei para você. Ela nos forçava durante um mês a nós lermos todo o começo de aula, nós líamos os primeiros 18 versículos do Evangelho de João. Por quê? Porque é uma história radical, maravilhosa, que tem que achar espaço na nossa consciência daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez e da história radical da qual eu e você fazemos parte. Vamos lembrar isso, vamos trazer isso à memória hoje. Leia mais uma vez hoje os primeiros 18 versículos do Evangelho de João e deixe essa história impactar o seu coração. Um dos atos mais radicais de Deus, o Criador do universo, se tornar criatura, se tornar homem, se tornar carne, vir habitar entre nós, morrer no nosso lugar. Essa é uma história de um amor radical, de um Deus que não mede esforços para me alcançar e para te alcançar. Vamos agradecer a Deus por isso hoje? Pai, muito obrigado por essa história maravilhosa e radical. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor não mediu esforços para nos alcançar, o Senhor veio para nos mostrar quem é Deus, o Senhor é unigênito, que tornou Deus conhecido para nós. Obrigado, Jesus, pela tua história, pelo teu desprendimento, pela tua disposição de nos alcançar. Obrigado porque a tua história, a tua revelação, o teu sacrifício nos tornou hoje filhos de Deus. Temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Obrigado por isso, Deus. Nós oramos hoje que o Senhor não permita essa história se tornar comum para nós. Não permita essa história se tornar uma velha notícia para nós, mas que se renove em nosso coração a radicalidade e a verdade dessa história. Isso renove a nossa identidade como filhos de Deus, renove a nossa alegria hoje, renove a nossa perspectiva hoje. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. Nos vemos amanhã para mais um capítulo. Tchau, tchau.